estivemos expondo aqui foi o capítulo 6, que é a conclusão de todos os muros, a reconstrução de todos os muros de Jerusalém. Ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 6, nós temos aí a reconstrução de todos os muros, da fortificação da cidade. E Neemias, então, encerra o capítulo 6 como que dizendo que os muros estão de pé, embora ainda as portas não estão colocadas no lugar. E aí nós temos o capítulo 7, que é um capítulo, quando a gente vai ler, meu Deus, para que esse capítulo? Que falta ele faria na Bíblia? Né? Capítulo 7 vai falar, Neemias vai concluir em 52 dias a reconstrução de todos os muros. E no capítulo 7, então, ele vai ler o livro das genealogias e vai trazer a relação de todos aqueles que voltaram com Zorobabel, com Esdras e com o próprio Neemias. A volta do cativeiro babilônico. E ele vai, então, fazer esta... Então, é um capítulo que dá vontade para que os irmãos entendam a importância dele e a mensagem que a gente olha assim. Geralmente a gente vai ler um texto como este e a gente quer saltá-lo. Porque o que é que a gente vai pregar aqui? Mas a palavra de Deus é tão gloriosa, é tão maravilhosa, que cada coisa que está aqui não está aqui por acaso, irmãos. Foi Deus quem inspirou. E aqui tem uma mensagem tão poderosa para nós, uma mensagem do agir de Deus, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, e nós queremos ler, dá vontade de ler todos os versículos, até para os irmãos compreenderem e ver o quanto que, só para mim fazer entender, é chato ler essa relação de nomes. Tem hora que a gente tem nome que a gente quer até saltar, porque é difícil até de lê-lo, né? Chato essa leitura, não uma leitura muito que chama a nossa atenção, mas é de suma importância. Mas nós iremos ler todo o capítulo, não? Nós iremos ler alguns versículos. Primeiramente nós iremos ler dos versículos 1 ao 7, e depois nós saltaremos lá para a segunda metade do capítulo. Capítulo 7, versículos de 1 ao 7, de Neemias. A essa altura, enquanto nós estávamos falando, deu tempo de todos encontrarem. Neemias 7, do 1 ao 7, diz assim: Sucedeu que depois que o muro foi edificado, reestabelecido, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei Hanani, meu irmão, e Hananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. E disse-lhes, não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça, e enquanto os assistirem ali, permanecerem, fechem as portas, e vós trancai-os, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Vamos lá, ainda o versículo 5, diz assim: Então, o meu Deus me pôs no coração, e eu gostaria de chamar a atenção principalmente a partir daqui, dessa leitura. Neemias diz que é Deus quem manda ele fazer a relação das pessoas. Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar a genealogia. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro
e nele estava escrito o seguinte: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos exilados que transportaram Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Ramias, Naamane, Mordecai, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. E este é o número dos homens e do povo de Israel. Agora vamos dar um pulinho lá para os versículos 66 e 67. 66 e 67 do mesmo capítulo, que diz assim: toda esta congregação junta foi de 42.360. Afora os servos e as servas, que foram 7.337. E tinha 245 cantores e cantoras. Deus amado, no nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Que bom estar neste lugar. Nós te louvamos, meu Deus amado, porque nós sentimos a tua presença neste lugar. Nós sentimos, nós percebemos que o Senhor está aceitando o nosso culto e nós queremos oferecer esse culto em nome de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Exatamente ninguém consegue chegar até o trono da tua glória se não for pelo sacrifício dele, e ele já morreu e ressuscitou por nós, e nós em qualquer lugar podemos nos reunir, independente da quantidade, o Senhor recebe o nosso culto, e a Igreja Presbiteriana Renovada de Vazante se reúne aqui nesta noite para dizer: grande é o teu nome. Deus amado, eu te louvo, meu Deus, porque desde essa manhã eu tenho sentido tanto a tua presença, a tua glória nos envolvendo, Senhor amado. Pai amado, e nessa noite não é diferente. Então, recebe o nosso culto, Senhor. Manifesta da tua glória neste lugar, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja. Senhor amado, confronta-nos mais uma vez com a tua palavra. Edifica-nos para a glória do teu nome é que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu chamo sempre, enfatizo, para que os irmãos olhem para o livro de Neemias. Leiam em casa. E leia a partir de um olhar e de uma necessidade que nós temos de revitalização, de avivamento, de desejo por Deus. Leia o livro de Neemias, e esse é o propósito de expor esse livro, né? E nós queremos expô-lo na sua íntegra. A princípio eu pensei em expor alguns capítulos, mas eu vejo a necessidade de expor capítulo por capítulo. Porque muito se parece com o tempo que nós vivemos. Em um tempo em que a sociedade vive um afastamento de Deus. E a igreja tem uma urgente necessidade de voltar-se para Deus, para que viva, para que experimente, ou para que volte a vivenciar na sua vida o que Deus tem para si. Para que os planos, projetos de Deus se manifestem na vida da sua igreja. Percebam que no capítulo 1 de Neemias, ele está lá em Susã, capital dos Medos Persas, mas ali na Babilônia, que foi subjugada por Xerxes, Artaxerxes e uma série de persas. Mas quem levou o povo em cativo foi Nabucodonosor, babilônico.
E agora Israel ainda está em total decadência moral e espiritual, porque abandonou o caminho do Senhor. E Hanani, esse que é citado aqui, que é nomeado como chefe, dos porteiros da guarnição, da segurança de Israel, de Jerusalém, ele é citado e ele foi então, lá no capítulo de número 1, ele vai visitar Neemias e dar um relato da situação que está Jerusalém, de como as portas, o templo e toda a cidade está totalmente destruída. E vale lembrar que esse tempo de destruição, Israel já estava sendo destruído e já tinha vindo uma turma de volta para Jerusalém, mas essa destruição já tinha mais de 120 anos de destruição. O povo começou a voltar, mas a situação era de total opróbrio e vergonha. Então, Neemias querendo saber se finalmente a cidade já estava sendo reconstruída, já estava sendo estabelecida, porque uma turma já tinha vindo com Zorobabel. E, na verdade, o relato é triste, é decadente. O povo está totalmente em opróbrio, em vergonha. E Neemias, então, começa a orar, ele começa a se comprometer com o Senhor, e e ele fica 120 dias, ou 4 meses, orando e buscando ao Senhor, se compromete com Deus, e Deus manda Neemias para reconstruir a cidade. Essa era a função de Neemias, e Esdras tem a função mais espiritual, a restauração espiritual. Mas a verdade é que no capítulo 6, do capítulo 1 ao capítulo 6, nós temos a reconstrução da cidade. Nós temos a reconstrução da cidade. E essa reconstrução, o fortalecimento, o levantar dos muros, o colocar das portas, que é colocado aqui no capítulo 7, Neemias então ergue as portas, coloca no lugar. Isso demorou 52 dias para reconstruir uma destruição já de 120 anos. Quantos dias demorou a reconstrução da cidade? 52 dias. Só que a reconstrução do povo, não da cidade, mas o restabelecer da cidade, o levantar da cidade, não das ruas e dos muros, não das construções arquitetônicas. Essa foi feita em 52 dias, mas a reconstrução, o levantar do povo, demorou anos. E a gente percebe já aí que é fácil levantar muros e colocar tijolos, mas levantar pessoas espiritualmente dá muito mais trabalho. Então, a segunda metade, ou do capítulo 7 ao capítulo 13 de Neemias, nós temos agora a reconstrução moral e espiritual, o reavivamento, o levantar, voltando a instituir o culto, a revitalizar, a trazer vida para o povo. A cidade estava construída, e Neemias faz questão de relatar aqui que ainda as casas, a cidade era muito grande e eram poucas as pessoas, que nem mesmo as casas estavam sendo restabelecidas, tinham sido reconstruídas. E a partir do capítulo 7 até o 13, nós temos essa reconstrução, e isso demora anos. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu falava até sobre isso hoje pela manhã. Eu pensava sobre isso hoje de manhã. Irmãos, nós temos um templo que foi construído com muito suor. Sim ou não? Os irmãos históricos. Com muito trabalho. A duras penas. E nós estamos abrigados. Sim ou não? Nós somos tão abençoados que Deus tem dado um grande terreno, e a gente vai ter um grande templo, sim ou não? E no momento em que a gente começar aquela construção, Deus vai mandar recursos, sim ou não? Deus vai usar o dinheiro de vocês.
Deus vai usar o bolso de vocês. Deus vai abençoar vocês, o trabalho de vocês. E Ele vai multiplicar. E quando a gente começar a construir, Deus vai dar os recursos. E Deus vai usar cada um de vocês. E eu tenho plena certeza que isso vai ser em tempo recorde. Mas de nada disso adiantará. Isso é muito importante. Isso chamará a atenção da cidade. Porque o lugar muito bonito que chama atenção, chama também pessoas para estarem ali. A reforma, a revitalização arquitetônica é super importante. Super importante. Mas, irmãos, não adiantará de nada se nós mudarmos para aqui e for para aquele novo templo, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, se nós não estivermos de pé, se nós não formos reformados, se nós não formos reavivados, se nós não formos restaurados, se nós não formos revitalizados, se nós não recebermos vida do Espírito Santo. E isso o dinheiro não traz. Mas o joelho dobrado, o jejum, a consagração, a entrega total diante do Senhor, Deus quer levantar, Deus quer dar um novo templo, um grande templo sim para nós. Deus quer manifestar a sua glória naquele templo quando a igreja estiver ali. Mas isso não será possível se nós não desejarmos ardentemente voltar-nos para Deus. E ao longo deste capítulo 7, principalmente a partir do verso 8, nós temos então a relação e da família de fulano de tal, vai falando os nomes, nome por nome. Tantas pessoas, e da descendência, da genealogia de fulano de tal, tantas pessoas, lá no versículo 67, ao todo, 42.630 e tantas pessoas, 630 pessoas, 637 pessoas, assim mais exato. E a pergunta aqui é, por que essa lista de pessoas? Por que não se resume? Não chega lá no versículo, e nós formos ver a genealogia e vamos contar, vamos fazer como é que faz o censo, né? O censo, vamos contar as pessoas, né? Nós vamos fazer aqui e vamos ver quantas pessoas tem. Vamos ver as estatísticas aqui. De quantas pessoas saíram lá da Babilônia. Por que não fez um resumo? Ou não colocou um número aproximado? Ou já não falou, olha, de todos que saíram da Babilônia, foram 42.600 e tantos. Por que Deus está interessado em contar pessoas? Talvez esse seria o tema da mensagem nessa noite. Por que Deus conta pessoas? Porque Deus ordena. E isso é tão importante que aqui no capítulo 7 de Neemias tem toda essa relação nome por nome, né? Família por família. E lá em Esdras capítulo 2, do versículo 1 ao 70, todo o capítulo, da mesma forma aqui de Neemias 7, os 73 versículos, traz essa relação. Isso é tão importante que Deus manda registrar 2 vezes esse texto. E por quê? A pergunta é, por que Deus conta pessoas? Esse é o nosso tema aqui. Por que esse retorno? Por que essa lista desse retorno? Sabe por quê? Sabe por que Deus conta pessoas? Porque para Deus, cada pessoa conta. Isso é importante. Deus conta pessoas, porque para Deus, cada pessoa conta. Por que não se aproxima um número aí? Por que não se dá um número aproximado? Olha, cerca de 40.000 pessoas. Não! O texto está dizendo que foram 42.360 pessoas. Aí ele falando, mais 7.336 servos e levitas, ou seja, um total de 49.696 pessoas. Para que esse detalhe?
detalhe. Por que esse detalhe? Sabe por quê? Porque para Deus, cada pessoa é importante. Você pode não saber. Você pode não ser contado. Se vocês me perguntarem ainda, eu não sei quantos membros de verdade tem essa igreja. Eu não sei ainda. A gente está pegando as fichas lá. Como é que está lá, irmão? Todo mundo já entregou, irmão Railton? Ainda não chegou. Mas enfim, eu não sei. Mas Deus olha para essa igreja. Deus olha para essa igreja e Ele sabe. Ele vê. Ele conta. Cada um de vocês. Deus olha e na conta de Deus está cada um de vocês. Vocês que são membros há muito tempo, vocês que são recém-chegados, vocês que nem são membros ainda, você até que é visitante. Deus conta com você, Deus olha para você, Deus te vê, Ele conta cada número que entra aqui, Ele conta cada número que faz parte dessa igreja, porque cada pessoa conta. Cada pessoa conta. Cada pessoa conta não somente diante de Deus, é contada por Deus, mas cada pessoa conta para a obra. Deus conta não somente o número de pessoas, mas Deus conta comigo e com você. Queria que você falasse assim, sabe por que Deus conta? Fale, sabe por que Deus conta? Porque Ele conta comigo. A pergunta talvez nessa noite será que Deus pode contar com você nessa obra? Vocês entendem a importância da reconstrução de Jerusalém? Vocês entendem a importância da revitalização da cidade e do voltar de cada uma dessas pessoas? Vocês entendem a importância de ser nomeado cada nome? Deus está dizendo, olha, ninguém aqui é menos importante do que a outra. Eu conto com cada um de vocês. Eu não conto somente com Neemias, que se colocou à disposição lá em Suzã, lá na capital da província. Não foi somente, eu não conto só com ele. Eu conto com Esdras, eu conto com Zorobabel, eu conto com fulano de tal, e vai dando os nomes. Eu conto com vocês, eu conto com vocês, eu conto com você. Não conto somente com Clodoaldo, que saiu lá da Bahia para vir aqui para Vazante. Eu conto com Célio, com Beth, eu conto com Eunice, eu conto com cada um de vocês. Deus conta, porque cada pessoa conta. Deus conta, porque cada pessoa é importante para essa obra. Acredita, irmãos. Por mais que um pastor, não é o meu caso, por mais que um pastor, que um líder seja versado, por mais que ele tenha uma experiência, ele tenha um know-how, um conhecimento, uma experiência, ele não vai conseguir fazer nada se cada um de vocês não se colocarem à disposição. Ele não vai conseguir fazer nada se cada um não chamar a responsabilidade para si e dizer, Senhor, conta comigo e eu quero fazer parte disso. Nós precisamos sim de uma revitalização, nós precisamos sim de um avivamento, nós precisamos sim que Deus nos levante, que Deus nos encha, que Deus nos capacite. Nós precisamos sim fazer com que essa igreja seja uma grande igreja nessa cidade, mas nós precisamos entender que Deus conta com todos. Com todos, sem restrição nenhuma. Deus se importa com cada pessoa. Deus conta com todos. Deus conta com todos, mas principalmente com cada um. Deus conta com todos, mas principalmente com cada um. Você pode falar isso? Deus conte com todos, mas principalmente com... muito bem, vamos entender. Deus conte com todos, mas principalmente Deus conta com você. Deus se importa com você. Uma outra coisa que nós precisamos perceber nesse texto é que Deus conta pessoas, Deus conta cada um desses números, porque Deus é quem conduz e cuida de cada um. Deus conduz
e conta com cada um. Quantas pessoas saíram de lá, da Babilônia? Quantas pessoas? Não lembram mais, né? 49.697 pessoas. Diga comigo, 49.697 pessoas. Quantas pessoas saíram da Babilônia? Muito bem. E onde é que Neemias está fazendo essa contagem? Onde é que ele está? Ele está na Babilônia ou está em Jerusalém? Hã? Ele está em Jerusalém. Quantos foram os que saíram da Babilônia? 49.697. Quantas chegaram lá? 49.697 pessoas. Cada pessoa que saiu lá da Babilônia chegou lá em Jerusalém em uma viagem de mais de 1.300 quilômetros. Uma viagem que teve um tempo de mais ou menos 5 meses. Sabe quantos quilômetros é de Jequié para Vazante? 1.112 quilômetros. Eles andaram mais de 1.300 quilômetros. Uma viagem de 5 meses, a pé, a cavalos, a camelos. Nós podemos afirmar isso categoricamente. E Deus conta cada um deles. Deus faz questão de contar cada um deles. Para dizer que tal como eles saíram de lá, eles foram conduzidos por Deus em um perigo muito grande, de uma viagem perigosa. Eles levavam ouro, eles levavam prata. Vocês vão ver a quantidade de ouro e de prata que eles levavam, porque Deus conta até isso. Eles levaram cavalos, camelos, jumentos. E eles, com a quantidade que eles saíram de lá, eles chegaram. Porque Deus conduz, Deus preserva, Deus sustenta, Deus cuida. Perceba que poderia ser resumido aqui, né? Os versículos que nós lemos, né? O versículo que nós lemos, versículo 66, diz assim: todas as congregações juntas foi 42.360. Além disto, servos e servas, que foi no número de 7.337. E tinham 245 cantores e cantoras. Seus cavalos, 736. E a seus jumentos, que na verdade, na outra versão está dizendo camelos, não, jumentos, 245 camelos, né? 435 e jumentos 6.720. E a parte dos chefes contribuíram para a obra do governador, e o governador deu o tesouro em ouro, 1.000 dracmas, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais, e algumas mais dos chefes dos pais contribuíram para o tesouro, e da obra em ouro, 20.000 dracmas, e em prata, 2.200 libras, e o que deu o restante do povo em ouro, 20.000 dracmas, e em prata 2.000 libras e 767 vestes sacerdotais, e habitaram os sacerdotes em Jerusalém. Para que esses números? O que nós estamos tentando, o que esse texto está mostrando é o cuidado de Deus, que preserva não somente o seu povo, mas tudo que ele tem.
ninguém perde nada para Deus. Diga comigo, ninguém perde nada para Deus. Deus cuida de cada um de nós. Deus conta, Ele olha, Ele dá números exatos. A Bíblia diz que Deus sabe, Deus conta, Deus se importa até com cada fio. Eu não dou conta de quantos fios já caíram aqui. Talvez seja mais fácil contar os que tem. Mas Deus sabe, Deus se importa com cada fio de cabelo que eu tenho. Para que Deus quer saber quantos fios? Para que Deus se interessa em saber quantos fios de cabelo eu tenho? O que interessa isso? Não, Deus está dizendo que Ele cuida de mim, Ele se importa comigo, Ele me sustenta, Ele me conduz, Ele cuida de mim. Deus não dá um número aproximado de pessoas. Deus conta as pessoas ali. Ele fala que saiu de lá de Babilônia 49.696 pessoas. 49.697 pessoas. Esse caminhar de 1.000 ou mais de 1.300 quilômetros, ele conta, na verdade, 344 quilos e 400 gramas de ouro. Ele conta 2.000, ou seja, 2 toneladas, ou mais de 2 toneladas de prata, 2.399 quilos de prata e 7.891 animais. Sem falar das vestes sacerdotais, que era para o ofício, que era para o serviço. Tudo isso ia ser usado para a reconstrução do templo, e Deus iria prosperar esse povo, Deus iria abençoar com esse povo. Mas o que mostra aqui não é o que eles vão usar ou deixar de usar. O que mostra que é o cuidado de Deus, a preservação de Deus. Deus preserva o seu povo. Deus permitiu que o povo saísse de lá da Babilônia, andasse mais de 1.300 quilômetros, não foram assaltados, não morreu ninguém, todos chegaram intactos. O número que saiu de lá da Babilônia chegou lá em Jerusalém. Até os animais deles Deus contou, até os animais, até os pertences Deus protege. Olha, Deus cuida de vocês, Deus cuida com o que é de vocês. Até, eu gosto sempre de brincar, venha e traga até seu gato, cachorro e papagaio. Deus conta até com eles. Aleluia. Deus conta até com isso. Deus cuida dos nossos, não somente de nós, mas dos nossos, tudo aquilo que temos. Olha, às vezes a gente sofre nós sofremos alguns golpes, nós perdemos algumas coisas, e a gente fica chateado, mas se Deus permitiu, né, Ele vai restituir. Nós não perdemos nada para Deus. Nós não perdemos nada para Deus. Meus irmãos, esse capítulo resume que nesse processo de revitalização, Deus nos conta e Deus conta conosco para a sua obra, para o seu reino. Deus conta com tudo que somos, com tudo que temos, e Ele nos conduz em total segurança. Ele nos livra, Ele cuida de nós, Ele cuida dos nossos, Ele cuida da nossa família, Ele cuida da nossa descendência, Ele cuida dos nossos animais, Ele cuida dos nossos bens, Ele cuida do nosso trabalho, Ele cuida do nosso sustento, Ele cuida da nossa saúde. Deus cuida e conduz as nossas vidas. Deus cuida de nós. Sabe por que Deus conta? Porque Ele conta. Sabe por que Deus conta? Porque nós contamos para Ele. Sabe por que Deus conta? Porque Ele conduz, abençoa e sustenta cada um de nós. Coloquemos em pé em nome de Jesus. Aleluia.